George Lucas oficialmente desistiu de Star Wars. Pois é, o criador do universo da saga de Star Wars deu uma entrevista recentemente falando sobre como foi passar o bastão e o controle criativo total de Star Wars para a Disney, e também revela que já superou a franquia, dando algumas declarações até que fortes sobre Star Wars e que vale a pena a gente refletir nesse vídeo aqui. Então vem comigo porque a gente vai entender tudo que o George Lucas falou nessa entrevista, e claro, se você quiser ficar por dentro das notícias mais quentes de Star Wars e ficar sempre bem informado, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, essa entrevista rolou para o Wall Street Journal, foi dada pelo George Lucas e a sua esposa, a Mellody Hobson, já que a matéria era sobre o Lucas Museum of Narrative Art, ou o Museu Lucas de Arte Narrativa, que vai ser inaugurado no ano que vem. Então vamos lá, eu peguei esse artigo aqui do Screen Rant porque ele dá uma boa resumida e traz bastante das falas do George Lucas. George Lucas fala abertamente sobre a cessão do controle criativo total de Star Wars para a Disney 13 anos depois. George Lucas falou abertamente sobre a renúncia ao controle criativo da franquia Star Wars após vendê-la para a Disney há 13 anos. Tendo criado 6 filmes de Star Wars que mudaram a indústria entre o final dos anos 70 e o início dos anos 2000, George Lucas vendeu os direitos da marca Star Wars por impressionantes 4 bilhões de dólares em 2012. Desde então, a resposta à interpretação da Disney de Star Wars, que inclui séries animadas, uma trilogia de filmes sequels nos cinemas, inúmeras séries live action no Disney Plus e uma abrangente iniciativa de publicação transmídia, tem sido decididamente mista. Enquanto algumas produções, como o vencedor do Emmy, Andor, foram bem recebidas, outras, como Solo, uma história Star Wars, foram criticadas por diluir o prestígio cultural da franquia em meio a orçamentos crescentes. Mesmo assim, a controversa condução de Star Wars pela Disney não mudou os motivos de Lucas para a venda ou como ele viu seu papel na franquia posteriormente. Em uma matéria para o Wall Street Journal, na qual Lucas e sua esposa, a renomada executiva Mellody Hobson, discutem suas ambições para o Museu Lucas de Arte Narrativa, o gênio de Star Wars foi questionado se ele abandonaria seu instinto de gerenciar Star Wars. A resposta de Lucas foi simples. A Disney assumiu e deu aos fãs a sua visão. É isso que acontece. É claro que eu superei isso. Quer dizer, eu tenho uma vida. Eu tô construindo um museu. O museu é mais difícil do que fazer filmes. Cara, aspas fortes aí do George Lucas, mas a gente vai voltar a essa fala mais pra frente e eu acho que ele tá completamente certo. Em 2024, no Festival de Cannes, inclusive onde o George Lucas celebrou seus 80 anos, teve toda uma homenagem a ele, né? Lucas explicou o motivo da venda de Star Wars para a Disney. Reconhecendo o impacto eminente do streaming na indústria cinematográfica, Lucas sentiu que era hora de se aposentar e se concentrar em outras atividades. O streaming é realmente poderoso e ótimo. Ele realmente impulsionou a indústria cinematográfica porque a indústria cinematográfica víamos os problemas e não era boa. Então todo mundo queria salvá-la, mas ninguém sabia que o streaming conseguiria, disse Lucas ao canal francês Brut na época. E foi aí que a Netflix decolou. E naquele momento eu disse: não sei o que vai ser isso, vai haver uma grande transição no negócio, não sei muito sobre isso e vendi a empresa e me aposentei, continuou Lucas. Então aqui a gente tem o George Lucas meio que dando um dos motivos dele ter vendido para a Disney lá em 2012. Outro ponto que também pesa muito pro George Lucas nessa decisão de vender Star Wars e não continuar contando suas histórias foi também a recepção bem negativa das prequels na época, onde ele tentou contar uma história diferente do que já havia sido feito em outros filmes. Uma trilogia com muita personalidade, que mais uma vez avançou muito na tecnologia. Hoje 90% dos filmes são filmados em digital e Ataque dos Clones foi o primeiro a fazer isso. O Jar Jar Binks foi o primeiro personagem principal de um filme a ser completamente feito em CGI. Então ele estava sempre preocupado em contar histórias originais e avançar a tecnologia. E a recepção das prequels foi muito ruim na época. Hoje a gente sabe que já teve todo esse processo de ressignificar as prequels, de dar a ela o crédito que ela tem na história do cinema, os personagens, as histórias também agora são celebradas, mas na época o George Lucas foi muito criticado. E aí ele deve ter colocado isso na balança, tipo, pô, eu tô investindo aqui muita energia, minha saúde, tempo com minha filha, em troca de algo que eu tô tentando fazer uma coisa nova e tô apanhando por isso. Então, ao invés de chegar e tentar fechar essa saga Skywalker com mais 3 filmes, ele falou, quer saber? Eu vou agora focar em outras coisas, eu vou fazer o meu museu, que é uma coisa que é muito importante pra ele,
dele e também para essa história da narrativa. George Lucas também queria focar em ser um bom pai. Isso é uma coisa que faz muito parte da história dele, né? A relação com o pai dele não era muito boa, então ele tem isso de querer ser um bom pai para a filha dele também. Então teve todas essas coisas além dessa questão dos streamings que o George Lucas falou. E eu acho que a decisão dele foi correta de vender. Todo mundo fala hoje em dia, ah, meu Deus, como teria sido a trilogia do George Lucas. E se você pega o tratamento e como teria sido, com certeza também ia ter sido recebida com muitas críticas. Ele tava pensando em voltar com Darth Maul, ele também ia acabar matando o Luke. Então, sabe, tem várias coisas ali que eu tenho certeza que se ele tivesse feito também ia sofrer muitas críticas. Hoje em dia não tem como você agradar todo mundo. Então, de um jeito ou de outro, o fandom ia acabar se dividindo um pouco também. Não sei se tanto quanto foi o caso das sequels, mas as sequels tem outro problema. Então eu acho que ele fez certo. Ele falou, cara, vou focar aqui na minha vida, vou fazer minhas coisas, até porque se eu ficar aqui vão ser mais 10, 15 anos da minha vida, não vou ter mais contato com a minha filha, e no final eu vou apanhar de qualquer jeito. Então, vou vender, vou ficar de boa, e no final deu tudo certo. Ele colocou 4 bilhões no bolso. Hoje em dia, todo mundo tá aqui criticando, né, e com muita razão em alguns pontos, a trilogia das sequels, e falando, caraca, que saudades do George Lucas, pô, o George Lucas era um gênio, olha o que ele fez com as prequels e tal. Então, no final, ele acabou ganhando duplamente, né? O cara é um gênio, tá sempre à frente, até nessas decisões de negócios. Dada a controvérsia e repercussão online em torno da produção da Disney de Star Wars, é fácil esquecer que os filmes prequel de George Lucas foram duramente criticados na época do seu lançamento e por anos depois. A crítica sofrida pelo elenco, pela equipe e por Lucas, especialmente pelo episódio 1, Ameaça Fantasma, foi tão intensa quanto a que Star Wars vivencia hoje. Exatamente o que eu acabei de comentar. Só recentemente o público começou a reavaliar o trabalho de Lucas. Aqui ele dá uma concordada com o que eu acabei de falar e fecha o artigo falando sobre a inauguração desse museu do George Lucas que está prevista para 2026. Nós tivemos o privilégio de passar lá na frente, né? Agora na nossa viagem para Los Angeles, e se tudo der certo, ano que vem a gente planeja ir lá para conhecer esse museu. Aí antes, gente, preciso dar um recado muito importante para vocês. Em preparação para o Dia das Crianças, a Rixforge está com uma promoção imperdível. A partir do dia 20 de setembro até dia 31 de outubro, o site está todo com 5% de desconto, e na compra de um sabre NeoPixel, você pode adicionar ao carrinho um sabre infantil Youngling V3 com 40% de desconto. Além disso, quando você for comprar o seu sabre NeoPixel, você pode usar o nosso cupom, que é MANDO, para garantir mais 5%, e se você quiser fazer o pagamento no Pix, você vai ter mais 5%, totalizando 15% off na sua compra. Então já sabe, se você quiser garantir o seu sabre de luz e de quebra o sabre de luz do seu pequeno padawan, corre agora para o site da Rixforge, escaneia o QR Code aqui ou clica no link da descrição e corre antes que a promoção acabe. Mas voltando, tem algumas outras aspas aqui do George Lucas, eu vou até pegar um post nosso que tem mais algumas falas dele que também mostram um pouco de como ele já superou essa história de Star Wars, que é justamente isso aqui. O George Lucas estava falando sobre o museu e, claro, foi perguntado sobre Star Wars. Acho que isso é uma coisa inevitável. E aí o George Lucas falou que incluiu relutantemente itens de Star Wars ao seu museu. Eu não queria que as pessoas viessem ao museu e ficassem perguntando, tá, mas onde tá a parte de Star Wars? Eu acho que em algum outro post aqui eu já mostrei algumas das peças de Star Wars que a gente vai ter no museu. Aqui. A gente vai ter uma estátua em tamanho real do General Grievous dentro daquele veículo que ele usa em Vingança do Sith. A gente vai ter algumas speeder bikes de Retorno de Jedi também. Vamos ter essas duas naves de Ataque dos Clones. A gente vai ter o R2-D2 e o C-3PO em tamanho real. A gente vai ter a speeder do Luke de Uma Nova Esperança e também alguns pods da corrida lá de Buntaíve em tamanho real. Então, claro, vai ter uma sessão de Star Wars, não tem como. O George Lucas vai ser para sempre ligado a Star Wars. Mas a ideia desse museu aqui é foco na história da narrativa, ou seja, como que o ser humano começou a contar histórias e se comunicar desde a época das cavernas. Mas de qualquer maneira, gente, é muito interessante, até um pouco triste, né, a gente ver como tá sendo esse trato do George Lucas com Star Wars, né? Eu não diria que ele tem uma mágoa, mas eu diria que ele tá completamente de página virada. Eu acho que dentro dele tem muito do sentimento de, beleza, vocês pediram por mais Star Wars, eu fiz mais 3 filmes, contei uma história nova, não reciclei nada, trouxe avanços tecnológicos e mesmo assim eu fui crucificado. Ah é? Beleza então, agora vocês vão ter uma nova empresa aí pra contar novas histórias. E se vira com eles. E aí veio a Disney, e aí um dos grandes problemas da trilogia
seja sequel, é justamente que o episódio 7 ele já é um remake, um remaster do episódio 4. E aí o 8 é totalmente subversivo e o 9 tenta apagar o 8 enquanto continua o 7, ou seja, ficou uma bagunça. E agora todo mundo tá aí falando, meu Deus, que saudade do George Lucas. Então, o cara é um gênio, um visionário, sempre 5 passos à frente. É por isso que ele é o George Lucas. Eu fiquei um pouco triste no sentido pô, ele é o pai de Star Wars e, sabe, falar que já superou e tal, parece que não tá mais aí pro negócio. É uma coisa que eu fiquei meio triste, mas eu entendo totalmente ele. Não adianta ele agora ficar falando, não, eles tinham que estar fazendo desse jeito ou daquele jeito. Cara, a partir do momento que ele vendeu pra Disney, não é saudável ele ficar ainda acompanhando e pensando e falar, eu faria desse jeito, eu faria daquele jeito. É meio que nem um término de relacionamento. Se você termina com a sua namorada, não é saudável você ainda continuar seguindo ela, ficar vendo o que ela tá fazendo. Ah, nossa, ela tá saindo com fulano agora. Nossa, eu faria, sabe, ficar remoendo isso. Não, tem que virar a página e seguir. E é isso que o George Lucas acabou fazendo. E eu espero, do fundo do coração, que a gente continue aí celebrando esse cara que acabou de fazer, né, seus 80 anos, com um dos seres humanos mais fascinantes da face da Terra. E desejo muito sucesso pro George aí com esse novo museu, com seus novos projetos. E é muito legal ver ele aqui, né, essa fotinho dele com a Melody Hudson e ele sorrindo e feliz. Ele parece estar numa fase muito boa. Que continue assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado aos membros apoiadores. Igor S., Adriano Ticiano, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Nuno Gomes e Christian Pereira.